E eu estou aqui novamente com a Jéssica, nossa produtora. Para quê? Para responder as perguntas de vocês. Então, bem-vinda, Jéssica. Obrigada, Bruna. É um prazer estar aqui de novo com você. Muito bom. Vamos lá, então, para a nossa primeira pergunta de hoje. A pergunta é da Aurora e ela fala assim: Sou muito impulsiva e sempre me arrependo depois de reagir no calor do momento. Como posso melhorar isso? Ai, meu Deus do céu. Acho que o maior sinal de uma pessoa que não tem inteligência emocional, né, que não tem essa maturidade, é a impulsividade, é esse arrependimento que acontece depois. Então, provavelmente, você é uma pessoa que está reagindo muito mais do que agindo. Você está reagindo e a reação afeta as pessoas. Então, o que você precisa fazer? Respirar fundo antes de agir. Aurora, respira fundo. Percebe o que você está sentindo, percebe o contexto onde você está e sai desse automático, porque só reage quem está no automático. Então comece a respirar fundo, a ter mais paciência, a ter mais calma, faça o seu diário emocional para você começar a estar no controle das suas emoções e não que elas controlem a sua vida, tá bom? A próxima pergunta é da Luísa Tá. e ela diz assim: Por que eu tenho dificuldade de expressar o que eu sinto? Provavelmente, Luísa, na sua infância você deve ter sido uma criança muito reprimida. Então, sabe aquela criança que ouve o tempo todo? Não, não fala. Não, depois. Não pode chorar. Não pode fazer birra. Não, tudo que ela sentia de emoção, provavelmente você deve ter sido muito reprimida. Então, você foi aprendendo que não pode sentir. E às vezes você é uma pessoa que nem ouviu muito eu te amo, então você tem dificuldade de falar que ama. Então, normalmente, a dificuldade de expressar a emoção ou expressar essa emoção de forma desproporcional vem do que a gente aprendeu sobre isso na nossa infância. Então, olha lá para trás, revisite esse lugar, relembre o que foi que você aprendeu e reprograme a sua mente sobre isso, né? Isso, a terapia pode te ajudar muito a reprogramar, a colocar emoções para fora, porque às vezes a gente fala, eu tenho dificuldade de expressar, e a gente acha que a gente não sente. Mas na verdade não é que a gente não sente, é que a gente às vezes está tão acumulado que aí dá essa paralisação. Então acho que vale a pena você dar uma investigada nisso. A próxima pergunta é da Giovana é: Como eu posso aprender a lidar melhor com as críticas sem levar tudo pro pessoal? Maturidade emocional, Giovana, né? Giovana. Giovana, maturidade emocional, em algum momento a gente é criticado, em outro momento a gente é quem critica, faz parte da vida. É claro que quanto melhor você tiver com a sua autoestima, né, quanto mais você entender que você não vai agradar todo mundo, que você vai errar, mais fácil vai ser você lidar com a crítica. Ninguém gosta de ser criticado. Eu, quando eu sou criticada, eu fico ali, ai meu Deus, não gosto, você fica remoendo, fica pensando, mas o ponto não é você se incomodar, o ponto é o tempo que você fica no incômodo. Então, não tem problema a gente se sentir desconfortável diante de uma emoção, não tem problema a gente sentir a rejeição diante de uma crítica. O que tem problema é a gente arrastar isso. Então, percebeu que essa crítica te afetou, respira fundo e se pergunta, né? O caminho sempre é para dentro. O caminho sempre é a gente, diante de qualquer coisa externa que aconteça que mexa com o nosso emocional, a gente às vezes vai buscar resposta fora. Como eu disse no programa, numa compulsão, tentando suprir um vazio, tentando fugir de uma dor. E, na verdade, a resposta é dentro, é a gente olhar e falar, por que isso está me afetando tanto? Como que eu posso lidar com isso de uma forma que isso não abale a minha identidade? E aí você tem que estar com a sua autoestima fortalecida. Então, ó, assiste os vídeos aqui, todos os vídeos do programa Essência, porque em todos os programas eu falo muito sobre como você desenvolver sua autoestima, sua identidade, que vai te ajudar muito também a sofrer menos diante da crítica. A Júlia mandou assim pra gente: Tem alguma dica prática para me acalmar quando estou prestes a explodir? Ah, maravilhosa. Tem, respira fundo e se afasta. A raiva é uma das únicas emoções que a gente fala não reaja. Sabe, diante do medo, a gente tem que enfrentar. A tristeza, a gente tem que sentir, tem que chorar. A alegria, a gente tem que expressar. O amor, tem que manifestar. Só que a raiva, a dica é: se afasta do lugar, se afasta da pessoa, respira fundo e se acalma. Depois é que você vai pensar ou se posicionar. Que também não pode deixar de se posicionar e nem de pensar sobre o assunto. Porque senão você acabou engolindo.
Então, primeiro, se afasta, respira fundo. Se você é uma pessoa que tem muito acumulada, eu sempre falo, se você perceber que está explodindo muito, está muito raivosa, entra no seu quarto, pega seu travesseiro, soca a almofada, sabe? Grita, chora, põe pra fora. Porque às vezes são muitas coisas acumuladas e que a gente acaba em doses homeopáticas explodindo com o filho, com o marido, com o chefe, no trabalho, no trânsito, e aí a gente sai machucando todo mundo e se arrepende. Bru, vamos lá para nossa última pergunta. Vamos lá. A pergunta é da Marcela e ela fala assim: como lidar com os meus medos? Me sinto paralisada na vida. Bom, vamos lá, medos, né? Eu acho que é uma das emoções que, assim, ela tem uma função, né? Que é proteger a gente. A gente acha muitas vezes que o medo é um defeito. Então, ai, meu problema é que eu sou medrosa. Não é seu problema. Você é uma pessoa que sente a emoção do medo. Então, diante do medo, primeiro, como não paralisar? Sempre dar nome para o seu medo. Porque tem vários tipos de medo. Tenho medo da crítica, tenho medo do sucesso, tenho medo da rejeição, tenho medo do fracasso, tenho medo do julgamento. Tem infinitos medos. Então, o primeiro passo é você reconhecer qual é esse medo, por que eu estou sentindo ele, e conversar, né? Eu uma vez tem uma frase que para mim fez muito sentido sobre isso, que fala que medos são hipóteses, não são verdades absolutas. Então, medos são hipóteses, só que às vezes a gente encara como se fosse verdade absoluta. Diante disso, vem o medo, pergunta, tá, mas é verdade? Porque a maioria dos nossos medos não acontecem, não é verdade? É verdade. Quando a gente para olhar, a gente tava com medo de tal coisa, aí fez, não teve. Então, assim, aceitar que eles existem, dar um nome para esses medos e conversar, questionar, não encarar esses medos como verdade absoluta, que você vai ver que depois de seguir esse passo, você vai se encorajar muito mais para não paralisar diante do medo. Bom, por hoje é só, Bru. Muito obrigada Tô adorando, pelas tá? suas respostas. Volte sempre com as perguntas que tá enriquecendo muito o nosso programa, eu tô amando. Que bom. Pessoal, mande suas perguntas para os próximos programas. Bom, então esse foi o programa de hoje. Eu tenho certeza que você está saindo daqui com muitas lições de casa. E o mais importante dos nossos programas não é só trazer informação, mas é trazer mudança, movimento para sua vida. Então pratique os exercícios que a gente passa aqui. Se você perdeu algum programa anterior, não deixa também de seguir a gente no canal do programa Essência, tá? É só você procurar aqui Essência Programa, porque depois que ele sobe ao ar, todos eles ficam lá guardados no nosso canal do programa Essência. E também nas redes sociais, no Instagram, Essência Programa. Siga a gente lá, porque você vai poder mandar dúvida, interagir com a gente, mandar suas perguntas pelo direct, pela caixinha. E a gente vai ficar muito feliz de saber que você está lá com a gente também, tá bom? Então é isso, um beijo no coração, fica com Deus e até o nosso próximo programa.